Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Depende da hora que esse vídeo chega para você. Eu sou o Ricardo Zanella, meu apelido é Popó, e hoje nós vamos estudar o capítulo 9 de Provérbios. Provérbios foi escrito por Salomão há mais de 3.000 anos atrás e é um livro muito recente, muito atual. Aqui Salomão faz um convite à sabedoria. É um livro onde ele nos entrega a sabedoria. É um livro muito interessante, muito com muita sabedoria, com muito aprendizado para a gente tirar dele. Eu comecei a estudar a Bíblia em outubro de 2024. De lá para cá, muita coisa aconteceu na minha vida. Vai fazer um ano só que eu estudo a Bíblia, mas Deus é tão maravilhoso que já aconteceu muito movimento na minha vida, muita coisa boa. E aprendi a partir, acho que de dezembro. Dezembro foi o primeiro contato que eu tive com o livro de Provérbios através do Tiago Rocha. Tiago Rocha, de tempos em tempos, faz um movimento para a leitura de Provérbios e aprendi com ele a ler Provérbios todos os dias. Provérbios tem 31 capítulos, então a gente consegue ler um capítulo por dia. Então, todos os meses eu faço a leitura dos outros livros da Bíblia que eu tenho estudado, mas também faço a leitura do dia, do capítulo do dia de Provérbios. Existe um livro, também conheci através do Tiago Rocha, não li esse livro ainda, mas vou lê-lo. O Tiago Rocha é um cara fantástico. Você que também está começando a ler a Bíblia, ou para você que já é um nível acima, é um cara de um conhecimento, de uma formação bíblica muito, muito legal, muito boa, e aqui sem viés religioso, tá? Cada um tem a sua religião, sua doutrina, segue o que acredita, mas o Tiago Rocha é um cara legal para vocês também seguirem e aprender muito com ele. O arroba dele é arroba Tiago Rocha BR, Tiago sem H. E ele conta que conheceu Salomão através de um livro. Se eu não me engano, o livro chama Salomão, o homem mais rico que já existiu. E nesse livro diz que se você ler Salomão todos os dias, se você ler Provérbios todos os dias, por 2 anos você vai se tornar rico. Mas se você ler Salomão, Provérbios, todos os dias por 5 anos, você vai se tornar sábio. E ele contextualiza isso aqui, explica diversas vezes que a sabedoria vale muito mais que ouro, que prata, que a gente tem que estar com ela, com a sabedoria pregada na cabeça, com o conhecimento enrolado no pescoço. Então é muito legal, sabe? É um livro muito, muito bom. Então vamos lá, vamos para o capítulo 8, o capítulo 9, perdão, hoje dia 9 de setembro, vamos estudar o capítulo 9. Capítulo 9, os convites da sabedoria e da insensatez. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites e desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Sempre que vocês lerem um versículo que fala bastante com vocês, é legal grifar para depois vocês voltarem, ler de novo, ler com calma, estudar mais um pouquinho a fundo. E aqui é aquele famoso versículo: instrua o homem sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele se tornará ainda mais justo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E aqui a gente volta a bater naquela tecla. Temor do Senhor não é ter medo do Senhor. Temor do Senhor é ter extremo respeito pelo Senhor. É detestar tudo aquilo que o Senhor detesta. Arrogância, corrupção, falar perverso, o ódio, a injustiça. Quando você odeia todas essas coisas, você está temendo ao Senhor. E temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você aprende a manter o seu coração limpo de todas essas coisas, você começa a entender o princípio da sabedoria. E manter o coração limpo também foi dito no capítulo 5 ou 6. A gente precisa manter o coração limpo, porque do coração é feita as fontes de vida. Ou seja, uma coisa está sempre ligada à outra. E um coração alegre aformoseia o rosto. Então, tem muita sabedoria, tem muita coisa legal. E o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Ou seja, tudo escolha. Se você escolher ser sábio, vai ter benefício. Se você escolher ser zombador, vai sofrer consequência de ser zombador. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, e os seus convidados estão nas profundezas da sepultura, porque a insensatez leva à morte. Aqui no capítulo 9, Salomão faz um contraste final entre os dois convites, o convite da sabedoria e o convite da insensatez. Ambos chamam, mas os caminhos levam a destinos opostos. A vida é feita de convites. Seguir a sabedoria traz vida, seguir a insensatez traz morte. Do verso 1 ao verso 6 é o convite da sabedoria. A sabedoria é descrita como uma senhora que construiu sua casa. Preparou o banquete e mandou chamar os simples. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. A sabedoria é mesa farta. Quem aceita se alimenta de vida e entendimento. Do verso 7 ao 12, é o contraste entre o sábio e o zombador. Quem repreende o zombador atrai afronta. Quem repreende o sábio ganha amizade. O sábio, ao ser corrigido, se torna ainda mais sábio. O temor do Senhor, como nós já dissemos, é o princípio da sabedoria. O temer o Senhor é o princípio de tudo. Quem escolhe sabedoria beneficia a si mesmo. Quem rejeita, arca com as consequências. Sempre escolhas. A reação à correção mostra quem é sábio ou quem é tolo. Quem não gosta de ser corrigido, geralmente anda para o caminho do tolo. Precisa aprender. Se você quer ser um cara sábio, quer ter conhecimento e entendimento, você precisa amar a correção. Você precisa adorar a correção. Você precisa aceitar a correção. Então você vai ser só um tolo, um ímpio, um zombador. Verso 13 ao 18, um convite da insensatez. A insensatez é retratada como uma mulher alvoroçada, ignorante e sedutora. Ela também chama o simples. As águas roubadas são doces e o pão comido às escondidas é agradável. Aquele papinho que tudo que é secreto é mais gostoso, tudo que é proibido é mais gostoso. Tá aí. Mas quem a segue não percebe que seus convidados estão no mundo dos mortos. Ou seja, quem vai atrás dessas coisas não percebe que quem está lá já morreu. A insensatez sempre se disfarça de prazer proibido, mas seu fim é sempre destruição. A gente resumir o capítulo 9,
um resumo prático, a gente pode dizer que tem dois convites, são duas mesas. A mesa da sabedoria da vida e a mesa da insensatez da morte. A diferença está na reação à correção. O sábio cresce com a correção. O tolo se ofende e se ira com a correção. O temor do Senhor é a base. Não existe sabedoria real sem humildade diante de Deus. Não existe sabedoria sem temor ao Senhor, sem ter temor do Senhor. E, mais uma vez, temor não é medo, é ter extremo respeito, é detestar tudo aquilo que o Senhor detesta. Ódio, corrupção, palavras falsas, maledicências, inveja. Prazer proibido é armadilha. Seduz no início, é gostoso, mas cobra forte no final. Cobra com ruína, com vida. Cada escolha sua molda o seu destino. Aceitar ou rejeitar a sabedoria decide se você vive ou se você morre. Esse também é um capítulo muito forte. De muito peso. E agora, do próximo capítulo em diante, vão ser os drivers, os códigos, as pílulas de sabedoria. Do 1 ao 10, bom, 11, se eu não me engano, acho que vai acabar agora. Ele faz um convite, são vários convites à sabedoria. Do 10 ao 22, 23, são as pílulas de sabedoria. Ele vai dando pílulas capítulo por capítulo. Vai dando instrumentos de sabedoria. E do 22 ao 31 são os conselhos dos reis sobre sabedoria. Então é um livro prático, um livro que não pode ser mais atual do que nunca, e um livro onde a gente consegue aprender muita coisa, tirar muita lição de vida e levar para a nossa verdade, para o nosso dia a dia. Eu vou ficando por aqui. Que você continue comigo nessa jornada. Se a gente mudar uma vida, já vale a pena demais, já valeu a pena demais. Você seja sal e luz por onde você passar. Você leve Deus contigo no coração e Jesus na sua vida. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.